Boa noite, meus queridos irmãos. É um prazer estarmos aqui nessa noite de quarta-feira, culto de oração, culto de poder, de uma forma diferente. A gente está acostumado a estar dentro da igreja, ouvir os irmãos, apertar a mão, abraçar, mas devido às circunstâncias, eu estou fazendo hoje o culto aqui da minha casa, sentado no meu sofá. É um prazer ter você aqui, é um prazer a gente estar juntos. Eu gostaria muito de apertar a mão, de abraçar a mão, apertar a mão e abraçar cada um dos irmãos, mas infelizmente não dá. Mas diante da circunstância ainda somos gratos a Deus, e o nosso convite nessa noite é que você divulgue esse trabalho que a Igreja Adventista da Guariroba está fazendo, muitas igrejas em redor do mundo estão fazendo. Divulgue, é a sua forma de evangelizar, a sua forma de dizer às pessoas, não deixar de dizer para as pessoas que Jesus está voltando. Então, eu peço a Deus que nessa noite você e eu sejamos muito abençoados. Eu queria te convidar a fazermos uma oração. Deus amado, muito obrigado, bom Pai, por estarmos aqui na Tua santa presença. Queremos te pedir, ó bom Deus, te suplicar que o culto dessa noite seja uma bênção na minha vida e na vida de cada uma das pessoas que estão nos assistindo. É o que te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 24, versículo 13 ao versículo 35. Devido ao tempo, a gente não vai poder ler o texto todo, mas é uma história bem conhecida, é uma história de dois discípulos de Jesus que depois do terceiro dia, na sexta-feira, viram Jesus sendo crucificado. No sábado, Jesus passou no túmulo. No domingo, ele ressuscitou pela manhã. Maria teve a oportunidade de ver. Alguns outros discípulos tiveram a oportunidade de ver Jesus. Mas a maioria dos discípulos não tinham visto Jesus ainda. A maioria dos discípulos estavam cheios de dúvidas, cheios de interrogações, cheio de questionamentos. O que aconteceu? Por que Jesus morreu? Mas Jesus não era o Messias, Jesus não era o profeta, Jesus não seria aquele homem que viria para salvar o povo de Israel do cativeiro dos romanos? O que aconteceu? Então, na cabeça de todos os discípulos haviam muitas perguntas, haviam muitos questionamentos. Eles estavam desanimados, eles estavam frustrados, eles estavam decepcionados, eles estavam sem saber o que pensar. E diante desse quadro complicado, difícil, é o mesmo quadro que eu e você estamos passando hoje. Estamos passando por uma crise mundial em que a gente não sabe
o que vai acontecer, quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, se o coronavírus mata, se o coronavírus não mata, a gente não sabe se sai, a gente não sabe se fica em casa, a gente não sabe se só o cumprimentar as pessoas contamina, então a gente estamos num conflito tão grande quanto aqueles discípulos estavam. E agora eles começam a voltar para casa. E aí, amigos, algumas coisas interessantes começam a acontecer. Porque eles vão pelo caminho falando, comentando, dizendo os fatos, narrando um para o outro ali os fatos que tinham acontecido. E de repente se junta a eles uma terceira pessoa. E essa pessoa começa a ouvir, de repente a pessoa fala: olha, vocês estão falando sobre o que aí? Qual o assunto que vocês estão falando? Aí, aqui na Bíblia, né, quando a gente olha aqui no versículo 17, 16, né? Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Aí Jesus perguntou: e o que aconteceu? Sabe, queridos, Jesus sabia o que eles estavam passando. Jesus sinceramente sabia. Então por que ele perguntou? Não era óbvio que eles estavam tristes, não era óbvio que eles estavam desanimados com tudo aquilo, mas Jesus perguntou por quê. Outra coisa que me chama a atenção: eles não reconheceram Jesus. Passaram 3 anos e meio com Jesus, viram milagre de Jesus, viram Jesus ressuscitar Lázaro, viram Jesus multiplicar o pão, viram Jesus curar o cego de Jericó, viram muitos e muitos milagres e não reconheceram Jesus. Não reconheceram. Eu lembro que alguns anos atrás eu perdi minha mãe e muitas pessoas foram ao velório, se solidarizaram comigo, me abraçaram, me disseram coisas. Amigos, me perdoe, mas eu não lembro de todas as pessoas que foram. Eu não lembro o que essas pessoas falaram para mim, mas eu sei que elas estavam lá. Mas a minha cabeça estava tão concentrada na minha mãe, a forma com que ela morreu. Aquele momento era tão triste, era tão complicado para mim, que eu não conseguia enxergar as pessoas ao meu lado. Os discípulos estavam assim. Jesus sabia, Jesus conhecia a dor deles. E agora Jesus aparece para eles e fala: filhos, o que vocês estão falando? Por que vocês estão tão tristes assim? Sabe, o que me encanta em Jesus, irmãos, é que ele sempre te dá a oportunidade de você falar, de você desabafar, de você falar o que você pensa, de você, sabe? Jesus sabia, ele poderia simplesmente aparecer ali, apareceu na frente deles: olha, eu sou Jesus que morreu na cruz. Não, ele se aproxima, interroga, anda com eles, pergunta. E agora eles começam a abrir seu coração e comentar: olha, aconteceu isso, Jesus era poderoso, ele era o Messias, a gente sabia quantos milagres a gente viu ele fazer. Agora, os nossos líderes pegaram ele, morreram na cruz, já tem 3 dias. Tem 3 dias que ele morreu. E agora, o que vai ser de nós? Era mais ou menos isso que eles estavam falando. O interessante, irmãos, que as pessoas que mataram Jesus, eles lembraram de que Jesus falou em várias vezes: olha, ele disse lá que ia morrer, que ao 3º dia ia ressuscitar. Mas os discípulos não lembraram disso. Eles não lembraram que Jesus pregou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes que ia morrer, que ia ser crucificado, que ia ressuscitar no 3º dia. Sabe, queridos, às vezes a gente está tão envolvido, está tão entristecido, está tão assim, sabe, desanimado com alguma coisa, que às vezes a gente esquece do poder de Jesus nas nossas vidas. A gente esquece da leitura da Bíblia, a gente esquece das promessas de Jesus. Estamos vivendo aí uma pandemia, a gente não sabe para onde vai a economia do país,
até quando nós vamos ficar confinados, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Os discípulos também estavam assim. Mas nada disso justifica o fato da gente não saber que Jesus já havia dito que tudo aquilo ia acontecer. Hoje, nada justifica o fato da gente estar aí como cristãos. Estou falando como cristãos. A gente já sabia que ia acontecer essas coisas. Já tinha sido dito para a gente. A Bíblia, o próprio Jesus falou, olha, antes que eu venha, antes que o Filho do Homem venha, é necessário que haja guerras, fomes, terremotos, epidemias. Isso já estava predito. Mas eu e você, como cristãos, como é que nós estamos reagindo a isso? Uma coisa, irmãos, é a gente ouvir falar. Outra coisa é você passar pelo problema. E aqui, meus queridos, eu me coloco no lugar daqueles discípulos. Eu conheço a palavra de Deus, eu oro a Deus todos os dias, mas às vezes eu me pego preocupado. E agora? Como é que eu vou pagar minhas dívidas? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? E Jesus fala assim, filho, te acalma, eu estou no comando. Eu já tinha te avisado sobre tudo isso. E queridos, aqueles discípulos estavam ali e eles chegaram à sua aldeia. E quando chegaram à sua aldeia, Jesus fez como que se estivesse passando por eles. E eles falam assim, não, Senhor, fica conosco essa noite, já está tarde, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Olha, fique conosco nessa noite. Sabe, queridos, foi muito importante para eles clamar que Jesus ficasse. É muito importante que eu e você clamemos por Jesus em nossas vidas. Jesus não entra na nossa vida, ele não invade a nossa vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. É assim que Jesus faz. Jesus tem passado na minha vida, Jesus tem passado na sua vida. E o que a gente tem dito para ele? Senhor, entra na nossa vida? Ou a gente tem permitido que Jesus passe? Nós temos andado com Jesus, mas não temos observado que é Jesus que está conosco. Muitas das vezes a gente está tão preocupado com outras coisas, irmãos, que a gente está deixando de orar, a gente está deixando de ler a Bíblia. Sabe, talvez toda essa epidemia, toda essa crise mundial seja a minha oportunidade e a sua oportunidade de nos aproximarmos de Jesus. Não nos aproximarmos com medo do que vai acontecer. Não. Nos aproximarmos de Jesus pela certeza de que Ele vai resolver as coisas da melhor maneira possível. A gente precisa, irmãos, hoje a gente tem visto o mundo de uma forma geral, as pessoas indo, orando mais, cantando mais, lendo mais a Bíblia, mas é por amor ou por medo? Nós não podemos nos aproximar de Jesus por medo. A gente tem que se aproximar de Jesus por amor, por paixão, por gratidão por tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Aqueles discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus e não reconheceram Jesus. Talvez hoje, eu e você, meu querido amigo, temos a Bíblia em casa, oramos, devolvemos os dízimos, estamos indo à igreja quando a igreja está aberta, mas a gente não tem vivido e não temos caminhado com Jesus. E aqui quando Jesus pega o pão, né? E agora vejam só, versículo 30, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Olha só. A história diz que eles andaram aproximadamente 10 a 12 quilômetros. Jesus pegou a Bíblia, leu a Bíblia todinha, mostrou, olha, Moisés falou que isso ia acontecer, Ezequiel falou que isso ia acontecer, Elias falou que isso ia acontecer a meu respeito. E eles se encheram de alegria, se encheram de fervor, mas eles ficaram pensando, rapaz, esse homem tem uma palavra poderosa, ele parece muito com Jesus. Mas não lembraram que era Jesus, não reconheceram que era Jesus. Oh, querido, eu e você podemos estar cometendo as mesmas falhas.
A gente pode estar tão assustado, tão preocupado com as coisas que estão acontecendo no mundo, que a gente está se esquecendo de que é Jesus que controla tudo. Foi Jesus que lá no princípio disse: haja luz, e houve luz. Haja separação entre o céu e a terra, e houve separação. O próprio Jesus é que criou todas as coisas. O próprio Jesus é que mantém todas as coisas. Sabe, queridos, os discípulos andaram com Jesus. Em um determinado momento, Jesus falou assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para que onde eu estiver estejais vós também. Aí um dos discípulos falou assim: Senhor, bacana, bonito que o Senhor falou, mostra-nos o caminho então. Aí Jesus falou assim: filho, há quanto tempo estou contigo e você não conhece o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabe, queridos, eu queria deixar para você nessa noite uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, uma mensagem que mesmo a toda a turbulência que estamos passando, nós precisamos acreditar em Jesus. Nós precisamos acreditar na sua palavra. Eu queria ler 2 versículos com vocês aqui nessa noite. Salmo 34, versículo 8. Olha só o que diz aqui. Procure descobrir por você mesmo o quanto o Senhor é bom. E feliz é aquele que encontra segurança em Jesus. Queridos amigos, eu queria te levar agora um outro texto da Bíblia. Está aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e o 39. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, não tem problema, não tem dificuldade nesse mundo. Tudo que nós estamos passando, as fomes, as epidemias, os terremotos, o fato de não podermos sair, não poder abraçar as pessoas que a gente ama, tudo isso, irmãos, estava avisado na Bíblia. A gente olha para a história dos 2 discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, e a gente pensa: poxa, mas como é que eles não reconheceram Jesus? Talvez eu e você precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. Aproveite esses dias que você está tendo mais tempo, que eu estou tendo mais tempo. Busque a conhecer Jesus. Busque ler a palavra de Deus. Busque orar, não com medo. Não com medo. Porque se você tiver medo de Jesus, Ele não vai poder fazer nada por ti. Se aproxime de Jesus. Permita que Jesus ande na sua vida. Permita que você não fique com medo do amanhã, porque o amanhã só pertence a Deus. O próprio Jesus, não fiqueis inquietos. Deixe o dia, se preocupe com o dia de hoje, agradeça a Deus, as bênçãos, as coisas que você tem recebido de Deus. Aproveite a oportunidade, leia um bom livro, ore mais a Deus, busque orar. Aproveite agora para dizer para as pessoas que estão próximas de você o quanto elas são importantes. Tire tempo para você meditar na palavra de Deus, para você orar pelas pessoas. Sabe, queridos, nós estamos vivendo momentos difíceis, mas nada do que estamos vivendo é algo que a gente já não sabia que iria acontecer. Aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que são observadores da palavra de Deus, que leem a palavra de Deus, já sabiam. Pergunte àqueles que acordem às madrugadas para orar, pergunte àqueles que dedicam tempo a estudar a palavra de Deus, se eles estão preocupados. Eles já sabiam.
talvez eu e você precisamos fazer como essas pessoas. É não esperar a crise para conhecermos a Jesus. Nós temos que conhecer Jesus antes. Porque quando a gente passa pela crise conhecendo Jesus, o que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É assim que funciona. Se Deus é o teu pastor, se Jesus é o teu pastor, querido, nada, absolutamente nada vai acontecer. Eu queria só contar uma experiência rápida. Eu acho que de todas as pessoas que estão passando aí por essa epidemia toda, essa crise toda, a pessoa que está gostando mais disso tudo é o Moisés. Sabe por quê, irmãos? Ele está no colo da mãe. Quando ele sai do colo da mãe, ele vai para o colo do pai, ele fica assim em estado de alegria. Para ele está sendo uma bênção. Sabe por quê? Porque ele não está preocupado. Ele não está preocupado se tem comida, ele não está preocupado se tem trabalho, ele está preocupado com o quê? O colo do pai, o colo da mãe. Querido amigo, que você também possa pensar igual Moisés. Pula no colo de Jesus e permita que Jesus te carregue, te ajude, te ampare e te sustente nesses momentos difíceis. Vamos orar? Querido Deus, que o Senhor possa ser sempre presente em nossas vidas. Nos dê o conforto, nos dê o alento, nos dê condições, ó Pai, de passarmos por essa crise, mas sem crise. Passarmos pela crise vitoriosos, porque confiamos plenamente em Ti. Nos dê a Tua graça, a Tua bênção, é o que te rogamos em nome de Jesus. Meus queridos, uma boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês e não esqueçam, busquem a Jesus enquanto vocês podem achar. Onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito inspirador fico em oração junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Uma encosta com esta